A paz do Senhor aos nossos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos nesta manhã de sábado desejar um dia abençoado aos nossos queridos irmãos, a todos que com certeza vão estar junto conosco nesta live desta manhã. Eu venho nesta manhã trazer uma palavra da parte de Deus ao coração dos nossos irmãos. Palavra esta que falou muito alto ao meu coração como líder, como pastor, e quero transmitir aos nossos irmãos também aquilo que tocou a minha alma nesta manhã. E quando eu começava a buscar algo através da palavra, Deus nos direcionou um versículo que nos chamou muita atenção no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e o versículo 1 e 2, que diz da seguinte maneira: E vendo Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca o ensinava, dizendo. Eu quero falar nesta manhã, nesse dia de hoje, a você, meu querido e amado irmão, sobre um tema muito importante para os nossos dias atuais. Eu quero falar de Jesus, o maior comunicador da história. O homem que ele gostava de estar no meio do povo, ele gostava de estar no meio da multidão, mas só tinha um objetivo desta aparição de Jesus ao meio da multidão, era transmitir o Evangelho Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu olho para esse tema, eu começo aqui a observar e ver que Jesus, ele tinha, em maioria das vezes, a facilidade em estar no meio do povo. Mas há momentos também que ele era discriminado por alguns. E eu quero neste momento trazer da parte de Deus ao coração dos irmãos uma história que Jesus viveu aqui na terra. Ele, como o maior comunicador da história, ele trouxe mensagens poderosas. Ele trouxe mensagens que edificaram vidas. Ele trouxe mensagens que despertou a multidão o desejo e o anseio em o servir em espírito e em verdade. E quando nós olhamos para o texto, eu vejo aqui, em todas as mensagens de Cristo Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 35, a Bíblia diz assim: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Queridos, entenda bem, a mensagem de Cristo pregada na terra, ela trouxe uma abrangência muito grande diante da multidão. Entendemos que Jesus estava sempre comunicando com as pessoas, até mesmo com aqueles que não queriam ouvir a sua mensagem, até mesmo com aqueles que viravam as costas para ele, ele transmitia o Evangelho. Queridos, preste bem atenção, o fator de Cristo estar ou passar por aqui, nesta missão do Evangelho, levando a palavra de Deus, semeando o reino dos céus na terra, esta palavra também chegou até a nós, chegou a você, chegou a mim, e nós começamos a entender o que Deus
proporciona para o seu, o meu, o nosso coração. Como Jesus se comunicava? Primeiro, Cristo, ele é a comunicação plena de Deus à humanidade. A Bíblia diz que Deus desenfeita o seu trono, envia o teu filho a este mundo. Qual era a finalidade em que Jesus foi enviado aqui para esta terra? Preste bem atenção. João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Qual era a finalidade, na verdade, de Jesus descer a esta terra, conviver com o ser humano, passar muitas das vezes decepção com o homem, muitas das vezes ser confrontado nas suas ideias, nos seus ideais, ser confrontado nas mensagens que pregava? Qual era a razão? Qual era o motivo de tudo isso? Se ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava no céu. Mas ele desce à terra com uma só finalidade. Com a finalidade de transmitir a você uma palavra genuína da parte de Deus. Entenda bem. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos observar que nós não merecíamos um terço do que ele fez por nós. Mas o amor dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que alcançou a nossa vida por sua misericórdia. Por isso nós estamos aqui hoje, transmitindo a você, que está nos assistindo neste momento, a palavra que realmente Deus o proporcionou em nossos corações nesta manhã. Em outra instância, eu vejo a atitude de Jesus, e era de um comunicador, que no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, ele se dirige ao centurião. E ele transmite uma mensagem poderosa para a vida daquele homem. Ele diz assim, Jesus ele proporcionou um momento de ir à casa do centurião, atender um pedido dele para trazer um milagre, uma cura dentro da sua casa. E o centurião responde: Senhor, não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra ao meu rapaz, será curado. Há momentos das nossas vidas que às vezes não é o nosso querer, não é o nosso desejo que Deus esteja presente na nossa casa. Mas, pelas condições de pecado, condições de miséria que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, nós achamos incapaz. Mas Jesus, ele se ofereceu a ir à casa. Ele se oferece a estar na tua casa. Jesus, ele espera um convite seu, um convite meu, para estar dentro da nossa casa. E quando Jesus está dentro da nossa casa, faz diferença. Qual tipo de diferença que faz o Senhor estando dentro da nossa casa? Jesus, ele se fez carne em semelhança das pessoas, para poder falar com elas. Porque se Jesus viesse em espírito, como o nosso adversário diz por aí, que ele veio em espírito, se realmente Jesus viesse em espírito, seria um pouco difícil transmitir a mensagem que ele transmitiu. Mas Jesus se fez carne em semelhança da pessoa, em semelhança do homem. Ele conviveu com o homem, ele se alimentou como homem, ele dormia como homem, ele se alegrava como homem e também chorava como homem e sentia tristeza e angústia como homem. Mas ele permaneceu aqui para que o homem viesse entender a mensagem genuína da parte de Deus. Ele não fez superior a ninguém, mas ele se fez igual ao homem no comunicar.
Por isso eu digo com toda veemência nesta manhã, que Deus ele não faz exceção de pessoa. Jesus ele se igualou ao homem, para que o homem viesse entender que ele, como ser humano, passava pelos mesmos projetos, pelos mesmos sonhos e também pelas mesmas dificuldades em que automaticamente o homem passava. E como nós vamos entender isso? Entendemos isso, que Jesus também ele se relacionava com as pessoas para ensinar. A forma que ele usava estratégia que ele usava para ganhar a confiança do homem, era se relacionar com o homem, atender às necessidades humanas. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 38, diz assim: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem o envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai com os santos anjos. Ele estava sempre perto das pessoas, ele ouvia as pessoas, ele ensinava, ele conhecia os problemas das pessoas, como ele conhece o problema seu, ele conhece a sua dificuldade, ele conhece a sua necessidade. Então ele está aí ao teu lado para lhe mostrar a solução. Porque quando nós passamos por um momento difícil, e às vezes nós não encontramos subterfúgio para nossas vidas, nossas almas, nós procuramos socorro onde talvez nós não encontramos. Mas Jesus ele se colocava na qualidade humana, como homem, para mostrar às pessoas que as mesmas dificuldades que o homem enfrentava, ou que o homem poderia enfrentar, ele também estava enfrentando. E quando eu olho para a pregação, a mensagem do Evangelho de Cristo, eu começo a observar que Jesus também ele foi um pregador espiritual. Ele trouxe uma mensagem direta de Deus para o coração do homem. João capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz assim: e disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mensagem espiritual. Para que nós venhamos entender a palavra e a mensagem de Deus, nós precisamos estar nele. Precisamos crer nele. Precisamos viver como ele viveu. Precisamos estar em uma sintonia com Jesus 24 horas por dia. Porque o nosso adversário, ele luta para tentar tirar a nossa comunhão com Deus. Mas se nós realmente estivermos nele, e a palavra dele estiver em nós, ele está dizendo que nós vamos tornar-se o seu discípulo. Cristo ensinou uma nova maneira de crer e servir a Deus de dentro para fora. Queridos, preste bem atenção. Servir a Deus de dentro para fora é você colocar a disponibilidade, o seu coração para Deus. Não adianta nós querermos servir a Deus e mostrar aparentemente para o homem, para os outros, que nós somos servos de Deus. O que importa dentro de todas as circunstâncias da nossa vida é provar para nós mesmos que Deus habita no nosso coração. Então ele nos ensinou esta maneira, trazendo uma mensagem espiritual ao nosso coração, dizendo que se nós permanecer na sua palavra, automaticamente, verdadeiramente seremos os seus discípulos. E o discípulo de Jesus anda como ele andou. O discípulo de Jesus obedece às suas palavras. O discípulo de Jesus faz o que ele manda. O discípulo de Jesus procura viver uma vida pautada dentro daquilo que ele quer. E como a Bíblia vem nos dizer, que se nós permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente nós passamos a ser discípulos de Jesus. Em outra circunstância eu vejo Jesus também respeitando as pessoas. O respeito, ele é essencial na vida de um pregador do Evangelho.
O respeito, ele é essencial na vida de um cristão servo de Deus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. De ambas as partes, nós começamos a perceber que Jesus tinha um respeito muito grande por aqueles que o rodeavam, aqueles que o conviviam com ele, aqueles que assistiam às suas mensagens, às suas pregações. Cristo lutou contra tudo, contra todo o sistema, contra tudo que você possa imaginar. Ele lutou com tudo e contra todos que feria o ser humano, a humanidade, que gerava a morte. Ele valorizava o homem na face da terra. Ele valorizava o ser humano. Ele condenava os comportamentos, a ideologia. Ele condenava até mesmo as instituições que prejudicassem vidas. E o que nós entendemos com isso? Jesus, ele semeou, ele trouxe uma semente abençoada para a vida daqueles que creram, aqueles que creram, aqueles que viviam ou vivem pautado dentro de uma verdade a qual ele automaticamente tem demonstrado e mostrado através da sua palavra. Em outra instância, eu vejo Jesus também ensinar o amor e a misericórdia. Queridos, prestem bem atenção. Muitas são as vezes que nós pregamos o amor, divulgamos o amor e falamos com nós mesmos que nós temos condições de exercer a função levando o amor. Mas Jesus, ele não só falou, Jesus, ele não só pregou, Jesus demonstrou, Jesus, ele fez, Jesus, ele praticou o amor e a misericórdia. João capítulo 14, versículo 23 diz: respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para eles, e faremos nele morada. Quando nós usamos esse texto bíblico, ou seja, esse versículo da palavra em João capítulo 14, versículo 23, aqui está declaradamente para todos nós que ele praticou o amor e a misericórdia. Tanto praticou o amor e a misericórdia que ele foi ao Calvário. Ele estendeu seus braços e deixou ali o seu corpo sendo massacrado por você, meu amigo, por você, minha amiga, por você, meu irmão. E ele provou isto na cruz do Calvário. Ele foi até o Calvário. Ele passou por momentos de dores, momentos de dificuldade, por amor à sua vida. E quando nós olhamos a misericórdia, nós vemos Deus no capítulo, João se descrevendo no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, ele foi provado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. O que eu entendo com isso, meu amado? Eu entendo com isso que o amor de Cristo, Jesus, ele anunciava o amor e também anunciava a misericórdia e praticava. Há momentos das nossas vidas que nós falamos, anunciamos e não praticamos. Nós devemos entender isso aí. Ah, pastor, mas o senhor é santo para... Não, de forma alguma. Se fosse santo, eu não estaria mais aqui. Porque enquanto nós estamos nas condições de imperfeito, nós vamos continuar aqui. Mas quando Deus proporcionar o momento, trazer ao nosso coração o momento da nossa saída daqui, Ele vai nos preparar, vai nos colocar nas condições de santo para nós chegarmos ao céu, porque no céu não entra pecador, no céu não entra o pecado, perdoe-me, o céu não entra pecado, no céu entra o pecador arrependido. Então a misericórdia de Deus, ela foi realmente pregada para o povo, para que eles viessem entender a mensagem da cruz. Através das suas palavras, dos seus milagres, Jesus mostrava o amor incondicional a todos e a misericórdia sobre aqueles que sofressem.
Jesus sempre compadeceu. Jesus sempre teve compaixão daqueles que sofrem. E quando nós vamos estar ou passar por alguns momentos difíceis da nossa vida, o próprio Deus, ele nos revela, ele nos mostra, mas ele também diz: tem de bom ânimo, eu estou convosco, eu estou com você. E quando nós entendemos isso, passamos a entender isso, nós vemos que o próprio Jesus, a sua grande e infinita misericórdia e o seu amor, ele ainda está lhe concedendo, você, meu amigo, a oportunidade de viver, respirar esse fôlego de vida, respirar esse ar que ele lhe concedeu, gozando de saúde, de alegria, de paz. Será que tem preço tudo isso que nós vivenciamos hoje, em nossos dias atuais? Será que o amor e a misericórdia de Deus não está implantado aí na tua vida? Pense nisso, meu querido. Em outra instância eu vejo Jesus falar com sinceridade. Jesus nunca falou e jamais vai falar ou vai usar de falsidade com alguém. Ele é sincero. João capítulo 8, versículo 43 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras? Sincero. Há momento que a pessoa chega, bate, dá um tapinha nas tuas costas, diz que te ama, diz que você é uma pessoa amigo, que você é uma pessoa muito especial, e quando você vira as costas, aquela pessoa diz totalmente ao contrário. Mas te digo isso, meu amado, que o homem, o ser humano é falho. O único que andou sobre a terra e não foi encontrado erro nenhum, falha nenhuma, e nada que o condenasse, chama-se Jesus de Nazaré. Então ele disse: qual a razão porque não compreendeis a minha língua? Não compreende a mensagem que prego, não compreende a mensagem que estou levando, porque sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: porque vocês são incapazes de ouvir a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem momento, meu amado, que a verdade dói. A verdade, ela dói, ela machuca, mas ela também edifica lá na frente. Não adianta nós tentarmos camuflar a verdade. E Jesus não usou isso. Ele sempre foi sincero em trazer a mensagem da verdade. Ele não aceitou injustiça nenhuma com ninguém aqui sobre a face da terra. Por isso ele lutou sem medo, ele lutou, ele enfrentou o preconceito, ele enfrentou os religiosos da época, ele enfrentou o sistema na época, ele enfrentou sem medo contra o erro, contra o pecado, seja nas pessoas, nas religiões ou na sociedade. Ele lutou mostrando a sinceridade, o amor e a realidade da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para o texto que ele, no capítulo 5, versículo 1, que foi o texto que nós usamos aqui, o versículo básico, diz que ele aproximava da multidão, ele tinha facilidade de se ajuntar ao povo. E a Bíblia chega a dizer que ele, abrindo a boca, ele ensinava. Jesus não abria a boca para falar besteira, nem para falar algo que não seria realidade. Ele abria sua boca para falar a verdade. E outra coisa que Jesus tinha uma qualidade muito boa aqui na face da terra, que Jesus aceitava cada pessoa que aproximasse dele. Marcos capítulo 9, versículo 41, a Bíblia diz assim: portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, e em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Seja esse qual for, Jesus ele não faz exceção de religião, seja este evangélico, católico, espírita, seja este qualquer tipo de religião, seja este envolvido em qualquer prática do erro. Jesus não te enjeita, ele não te rejeita, ele simplesmente aceita você, te abraça e diz para você mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento.
Porque se nós formos olhar para o texto bíblico, nós vamos observar que quando Jesus chama os seus discípulos para compor o seu ministério, muitos deles estavam trabalhando, muitos deles deixaram o seu trabalho, muitos deles eram nervosos, muitos deles eram pessoas que tinham um ideal totalmente diferente, uma ideologia totalmente diferente de Jesus, mas aprenderam a conviver com aquilo que é certo com o que Jesus ensinava. Ele conviveu com pessoas que o traiu, pessoas que o negou, pessoas que eram nervosos, pessoas que eram bravos. Ele conviveu com esse tipo de pessoa, ele aceitou e trouxe. Quando nós andamos mais um pouquinho o texto, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos, ele tendo, Saulo de Tarso tendo um encontro com ele. Quem era Saulo? Saulo era um homem perseguidor do Evangelho. Em outras palavras, eu quero dizer nesta manhã, que se fosse um ser humano qualquer, diria, eu não vou aceitar esse cara. Esse camarada, ele perseguiu o Evangelho, já matou crente, batia em crente, prendia crente. Por que eu vou trazer esse cara para perto de mim? Mas não, Jesus foi diferente. Jesus foi diferente. Jesus contemplou todas as mortes que Paulo foi ali, aquele que construiu essas mortes, o sofrimento, a angústia dos cristãos. Jesus assistiu tudo. E Jesus também viu quando ele pegou carta com um sacerdote para ir à cidade de Damasco, para tentar prender crente, matar crente, destruir crente. Jesus viu tudo isso. Mas Jesus esperou ele no caminho. Quando ele chegou a um determinado lugar do caminho, Jesus teve um encontro pessoal com ele. Queridos, preste bem atenção, ele não enjeita e não rejeita as pessoas, ele aceita todos. Ele trouxe Saulo de Tarso, que era um perseguidor do Evangelho, batia em crente, matava crente, expulsava crente. A Bíblia vem dizer que Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, aleluia. E eu começo a observar ali, que houve ali uma observação no texto. Quando você olha o texto, você vai observar que houve ali algo muito especial. Quando Jesus aparece através de uma forte luz para ele, e uma voz, ao meio daquela luz, diz para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus estava falando com Saulo de uma perseguição que outrora ele estava fazendo aos crentes, não a Jesus. Mas quero te dizer uma coisa, tem momentos da sua vida que você é perseguido, que você é caluniado, que você muitas das vezes sofre preconceitos, mas a Bíblia diz que ai daqueles que tocam no meus ungidos e maltratam meus profetas. E a forma em que Jesus deparou com Saulo de Tarso foi uma forma muito clara para nós entendermos que quando nós perseguimos alguém que tem um compromisso com Deus, Deus assume a responsabilidade em lutar por aquela pessoa. E quando ele diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus? Teoricamente não, mas ele ia em busca dos cristãos, ele ia em busca do ser humano. Mas Jesus, ele disse, por que tu me persegues? Porque quem persegue cristão, quem persegue crente, quem persegue servo de Deus, automaticamente está perseguindo ao Senhor. E Deus assume toda a responsabilidade. Ele pode não te condenar, ele pode não te lançar no abismo, no inferno, porque ele aceita as pessoas, mas ele molda as pessoas. E nós entendemos a história e vemos que Saulo de Tarso, quando ele se converte, que ele aceita Cristo como Salvador, ele passa a ser um discípulo perseguido. A diferença de perseguidor para perseguido. Paulo começa a ser perseguido, mas Jesus aceitou ele de todo o coração. E Jesus também morreu de braços abertos, para mostrar a sua acolhida às pessoas. E defende também as pessoas. Ele traz
através da cruz do Calvário, a interpretação que os braços estão abertos para te abraçar. Entenda bem, meu amigo. A Bíblia diz que ele também não faz exceção. Era uma das características dele, ele não faz exceção de pessoa. Marcos capítulo 10, versículo 15. Já estou encerrando aqui a minha palavra desta manhã. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Queridos, prestem bem atenção. Jesus está demonstrando aqui que ele andava com os pecadores. Jesus estava dizendo aqui que ele se relacionou com todo tipo de pessoa, não importando a raça, classe social, cor, temperamento, não importava. O importante é que ele procurou a estar no meio do povo sem fazer exceção de pessoa. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Jesus, nesta manhã, ele lhe faz um convite. Convite este, que ele é extensivo a todo ser humano na face da terra. Ele faz um convite a você a deixar ele te abraçar, deixar ele te acolher, deixar ele estar pertinho de você. Ele lhe faz um convite para você deixar ele entrar no teu coração, entrar na tua alma. A Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. E você ouviu a voz de Deus nesse dia de hoje, através desta humilde e singela palavra. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E neste momento, eu vou fazer uma oração por você. Se você puder orar comigo, feche os teus olhos aonde você está. E nós vamos estar orando por você. E nós vamos aqui, neste momento também, orar pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão necessitadas. Vamos estar orando aqui também por Eliana, que pede oração, vai passar por uma cirurgia. Vamos estar orando aqui também por Elielso, que está nos acompanhando aí, através desta live. Muito obrigado, Elielso, aí pela sua participação. Deus te abençoe. E vamos estar orando pelos nossos irmãos que precisam da oração. Nós vamos continuar orando também por aquela criança que está ali em Campos. Vamos estar orando pela vida daquela criança para que o Senhor venha restabelecer o mais rápido possível e trazer ela para junto à sua família, junto aos seus pais e irmãos. Vamos estar orando também por Lucas, ali no Angelim. Vamos estar orando pela vida de Lucas, que tivemos uma notícia que ele teve uma melhora de quinta-feira para cá. Então nós vamos continuar orando para Deus dar vitória à vida destas pessoas que estão enfermas. Feche os teus olhos aí, oramos a Deus. Amado e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, em cuja tua presença nós o encontramos nesta manhã, manhã de sábado, Senhor, quando nós nos colocamos à disponibilidade do Senhor, trazendo uma palavra, a qual o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. Eu louvo o Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão do outro lado, Pai, presenciando, assistindo, ouvindo e também participando conosco desta palavra. Deus, eu te peço que o Senhor venha atender e ouvir a nossa oração. Esta humilde e sigela oração, Senhor, eu entro aos lares neste momento de pessoas que estão, ó Pai, necessitados neste momento. Eu oro neste momento, ó Deus, pela vida de Eliana, pela vida daquela criança, Senhor, que está ali em Campos, por Lucas. Enfim, Senhor, todos os irmãos que estão, com certeza, Pai, enfermos neste momento. Abra as janelas dos céus, derrama a tua graça, a tua unção e o teu poder. Senhor, visita cada pessoa neste momento. Visita, Senhor, a cada vida. Visita a alma destas pessoas. Visita, Senhor, aqueles que precisam de uma intervenção urgente do Senhor. Dê vitória a cada um dos teus filhos nesta manhã. E nos dê, Senhor, um final de semana abençoado na tua presença. Que possamos, Senhor, a cada dia nos aperfeiçoarmos diante da tua face. Eu rogo a tua presença, a tua glória e a tua magnitude nesta manhã. E te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Senhor continue dando vitória a você. Breve estaremos de volta, transmitindo aqui uma nova
palavra da parte de Deus aos vossos corações. Deus abençoe. E lanço aqui um convite a você a fazer uma visita na nossa igreja. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Aperibé, fica próximo à oficina do Amarildo, ali em Aperibé. Você é o nosso convidado de honra a estar conosco ali amanhã, domingo, a partir das 19 horas. Estaremos ali pregando a palavra de Deus ao seu coração. Portanto, aguardamos você e sua família. Deus tem uma bênção poderosa para a sua vida. Contamos com você ali em nossa igreja amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, que o Senhor guarde as vossas vidas, que o Senhor dê saúde, alegria e paz ao coração atormentado e atribulado neste momento. Fiquem com Deus, até a próxima, querendo Deus, vamos estar aqui em nome de Jesus.